4, 2023. Uma pessoa retira da geladeira um pote de plástico com tampa metálica que havia sido guardado no dia anterior. Aí você começa a pensar em dilatação de novo também. Tira da geladeira uma coisa de material, mas não é bem isso. Aqui é mais de fluxo de calor. Ó. Ao tocar a tampa, a pessoa deduz que essa esteja mais fria do que o pote. Isso é muito comum, né? Por quê? O pote, a tampa é metálica e o pote é de plástico. A tampa metálica conduz bem o calor. Ela conduz bem o calor, ela puxa ou dá calor em alto fluxo. Tá? E o pote de plástico, como é plástico, conduz mal o calor. Então, os dois, como estavam na geladeira, ó, uma pessoa retira da geladeira um pote de plástico com tampa metálica que havia sido guardado no dia anterior. Por que ele colocou isso no dia anterior? Para te dar a certeza que o pote ficou lá na geladeira por horas. Então já deu para... Ele colocou isso aqui para te garantir que o pote já estava em equilíbrio térmico com a geladeira. Não dá para você dizer, acabou de colocar. Porque aí o fluxo de calor, de transmissão de calor ia influenciar. Mas não é o foco da questão, nem é o foco da questão do ensino médio. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui pode cair de fluxo-calor nessa condição? Pode, mas com esse contexto, de ensino médio? Pode ter essa parte de fluxo, retiro a parte que não é de ensino médio. Ele pode pensar em quando acabou de pôr, mas aí seria uma coisa mais simplificada o problema. O pote já estava em equilíbrio com a geladeira. Ou seja, o pote como um todo já estava com a mesma temperatura que está na geladeira, que é o que vai matar a questão. Só essa parte aí é o que mata a questão. Vamos continuar lendo. Ao tocar a tampa, a pessoa deduz que esteja mais fria do que o pote. Por quê? Eu queria que a questão abordasse isso, mas acho que não tem tanta questão que já aborda o que eu vou falar agora, eles resolveram mudar o foco e deixou até mais fácil. Quando você toca no metal e no plástico, o metal, os dois estão frios, a mesma temperatura, digamos que os dois sejam a 0 graus, sua mão a 28, sei lá, sua mão está... Não, 28, 38, enfim, agora deu um branco aqui. 38, 36, enfim. 34 graus Celsius, enfim. Sua mão tem a 34, digamos assim. Como ela está mais fria, ela rouba calor, né? O calor vai da sua mão para a tampa. E para o plástico também. Só que para o plástico vai devagarzinho, o calor da sua mão vai sendo roubado devagar, porque ele é mau condutor de calor. O metal, ele conduz rápido, então ele rouba calor da sua mão muito rápido. Por isso que em lugar frio, em regiões muito frias, você encostar sem luva em algo metálico é pedir para ter queimadura de gelo, sua mão grudar, porque rouba calor tão rápido que causa dano à pele, enfim. Tá? Metal conduz calor rápido, por isso, e o frio que a gente sente, frio e quente, que nosso organismo está adaptado para sentir, identificar, não é diretamente ligado à temperatura em si, mas ao fluxo de calor. Quando você perde calor com alta taxa, você sente frio. E não porque está frio. Que geralmente quando está frio, você perde em alta taxa. Mas aí o seu cérebro começa a acreditar nisso desde a infância, né? Tá frio, tá frio. Mas não, está sentindo frio não porque aquela temperatura necessariamente está mais fria do que a do plástico. Mas porque ela está roubando energia de você mais rapidamente. Tá? Então, gravou isso? O frio que o ser humano sente, que os seres vivos sentem, acho que em geral, não sei, mas o ser humano sente, é devido ao fluxo de calor. Fluxo rápido, o calor rápido sente mais frio do que um que perde devagar. Os dois sente frio, mas não, só que sente mais frio naquele que está mesmo que os dois tenham a mesma temperatura, que nem o pote de plástico com a sua tampa metálica, que estão a mesma temperatura, porque estavam na geladeira, e a geladeira como um todo estava na mesma temperatura. Você sente a tampa mais fria porque ela está roubando calor mais rápido da sua mão, e o plástico mais devagar. Tá? A mesma coisa se estivesse quente, a madeira e o metal, os dois na mesma temperatura, você sente o calor quente no metal, e às vezes a madeira está na mesma temperatura e você não sente. Você vê isso em piscina, né? Tá ali o sol escaldante e aquela pedra que onde colocam, ela não esquenta tanto, ela é má condutora de calor e ela absorve pouco calor, né? Coloca uma pedra mais clara que reflete o calor, também tem isso. Então, mas ali não tem a ver com fluxo exatamente, ela não está na mesma temperatura não. Retiro o que eu disse, a exemplo da pedra.
Mas esse é o caso, tá? Porque o da pedra, acho que realmente ela reflete calor, então ela absorveu menos. Se bem que ela tá... eu acho que ela absorveu menos, ela estava a temperatura mais baixa mesmo. Outro caso para analisar, e teria que ter mais informações. A pessoa deduz que está... Então, assim, ela está sentindo a tampa fria, não porque a tampa está mais fria que o pote plástico, mas porque a tampa é metálica e está roubando calor mais rápido. Tá certo? Mas as duas estão com a mesma temperatura, que é o que a questão vai pedir aí. Ela não vai entrar nessa parte do fluxo de calor, mas está relacionado. Então, a dedução da pessoa em relação à temperatura do pote da tampa está incorreta, tá? Porque elas estão na mesma temperatura. Então, já tira aqui o correto da letra B e da letra E. Porque ele deduziu que a tampa esteja mais fria que o pote. Mas os dois estavam na geladeira a noite toda. Então, os dois estão à mesma temperatura. Então, é incorreta, pois tanto o pote quanto a tampa estão à mesma temperatura. Já deu aqui, né? Vamos ver as duas primeiro? É incorreta, pois a tampa e o pote aquecem com a mesma velocidade. Não. O pote é de plástico, ele aquece mais devagar. Mas isso não é o que justifica o fato de a afirmação estar incorreta. É incorreta, pois os plásticos atingem temperaturas mais baixas que os metais. Não é o caso aqui, né? Quando você tem um equilíbrio térmico, eles para uma mesma região em equilíbrio térmico, ele não atinge temperatura mais baixa, fica na mesma temperatura. Os corpos tendem a ficar o quê? Sempre em equilíbrio térmico, sempre buscam equilíbrio térmico. Por quê? Corpos mais quentes vão passando calor, energia térmica para os corpos mais frios. Acabou. Essa é a lei. Tá? Então, não é que ele atinge temperaturas mais baixas. O correto é o A. A afirmação dele está incorreta, pois tanto o pote quanto a tampa estão à mesma temperatura. Isso você tirava aqui, ó, estão guardados desde o dia anterior. Então eles têm que estar à mesma temperatura.